Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às resoluções de exercícios de química do Enem. Hoje a gente vai resolver a equação número. A equação não, a questão número 298. O enunciado diz mais ou menos assim: ó. O aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como o de combustíveis, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Este processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No pré-tratamento de material lignocelulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico, de concentração igual a 98 gramas por litro, ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. O quadro apresenta valores aproximados de logaritmos decimais. Aqui tem um quadro de valores e seus resultados logaritmos. E, continuando, diz mais ou menos assim. Sabendo-se que as massas molares em grama por mol dos elementos hidrogênio, oxigênio e enxofre são, respectivamente, iguais a 1, 16 e 32, qual é o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme o descrito acima? Bom, pessoal, basicamente aqui, o nosso objetivo é, a partir dos valores de concentração de ácido sulfúrico e da diluição, o nosso objetivo é descobrir qual que é a concentração de prótons, ou seja, dos prótons liberados pelo ácido sulfúrico, H+, que a gente chama de prótons, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai dar é descobrir qual que é a concentração dessa solução 98 gramas por litro em escala de mol por litro. Vamos transformar isso aqui para mol por litro. Depois a gente vai dividir por 2.000 para saber qual que é a concentração dessa solução diluída. E com esses resultados a gente vai ter condições de saber qual que é a concentração de H+. Mas vamos usar o caderno que vai ficar bem mais claro. Vamos lá. Eu vou usar alguns dados que estão aqui. Então, o primeiro passo que a gente tem que seguir é o seguinte: a gente tem ali no enunciado que a concentração, vou colocar um C minúsculo, concentração de H2SO4 é igual de 98 gramas litro na menos 1. 98 gramas para cada litro de solução, tá? O primeiro passo que a gente vai ter que fazer aqui é descobrir qual que é a concentração desse ácido em mol por litro. Então, vamos fazer mais ou menos aqui assim. Ó. Essa concentração aqui é dada em massa por volume, ou seja, massa em gramas, volume em litros. E a gente vai descobrir a concentração do H2SO4 em número de mol por volume, tá? Como é que a gente faz isso? O número de mol ele é dado pela massa do material dividido pela massa molar do material e o seu volume, tá? Então a gente vai conseguir transformar de uma concentração em massa por volume para número de mols por volume. Então esse valor aqui, ó, de massa molar a gente vai ter que calcular agora. Então qual que é a massa molar do H2SO4? A massa molar do H2SO4 vai ser 2 vezes a massa molar do H, do hidrogênio, mais a massa do enxofre, mais a massa de 4 vezes a massa de oxigênio, H2SO4. 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então tá. 2 vezes 1 dá 2, 2 gramas por mol, mais 32, porque é só um enxofre, mais 4 vezes 16 dá 64. 4 vezes 10 dá 40,
4 vezes 6 dá 24, 24 mais 40, 64 gramas mol na menos 1. Essa é uma maneira rápida que eu utilizo para fazer cálculo de cabeça. Mas quem quiser usar uma calculadora ou fazer, sugiro que seja feita na mão essa equação, essa multiplicação. Mas é mais ou menos isso. Então vamos completar aqui a conta. Massa molar do H2SO4. 64 mais 32 dá 96. Mais 2 dá 98 gramas por mol, tá? Então, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Vamos colocar esse valor de 98 gramas por mol aqui nessa equação. Então, a concentração de H2SO4 inicial, em número de mols por volume, vai ser a massa que tem em 1 litro, que é 98 gramas, tá aqui, dividido pela massa molar, 98 gramas mol na menos 1, dividido por 1 litro, que é o volume padrão que a gente vai usar, porque é uma concentração por volume, tá? Então, grama dividido por grama, e 98 dividido por 98 dá 1. Mol na menos 1, como divisor, vira mol como numerador. Isso aqui vai dar 1 mol por litro. Tá certo? Deu para acompanhar aí, ficou meio fora do quadro, mas acontece. A massa de ácido sulfúrico em 1 litro, a massa molar do ácido sulfúrico, dividido por 1 litro, que é o volume que a gente está trabalhando, é o volume que a gente vai trabalhar o tempo todo nesse exercício. O resultado disso é 1 mol por litro. O exercício já dá um valor bem arredondado para a gente não ter muito problema com o cálculo, tá? A partir de agora, a gente precisa descobrir qual que é a concentração do H2SO4 diluído. Vou colocar aqui um DL. Concentração do H2SO4 diluído. Concentração dele vai ser igual à concentração inicial, 1 mol por litro, dividido por quanto? Vamos ver qual que foi a diluição. A diluição foi de 2.000 vezes. Então, a gente vai dividir por 2.000. Significa que a concentração diminuiu em 2.000 vezes. O resultado disso, se você fizer na calculadora ou de cabeça, ou usando a conta na mão, você vai perceber que o resultado é igual a 0,00. Seria 1 aqui se fosse dividido por 1.000, mas é 0,5, porque está sendo dividido por 2.000, tá? Mol por litro. Essa é a concentração do ácido sulfúrico diluído. Essa é a concentração do ácido sulfúrico na solução ácida para o pré-tratamento do material lignocelulósico. Mas vamos dar continuidade aqui. Uma coisa importante, essa é a concentração de ácido sulfúrico nessa solução diluída. Só que a gente não pode esquecer um detalhe aqui do enunciado. Qual que é? Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Essa solução foi preparada diluindo-se 2.000 vezes a solução de ácido sulfúrico. Aí eu vou pular aqui e vou chegar aqui. Ó, ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. O que significa isso? Significa isso aqui, ó, pessoal. O ácido sulfúrico é o H2SO4. Ele passa por uma dissociação total, por ser um ácido forte. Eu vou colocar uma seta só, tá, para simplificar. Ele libera os 2 prótons dele, os 2 íons H+, em solução, e o sulfato fica livre, tá? Basicamente sim, vamos fazer a estruturinha de Lewis deles aqui, só para ficar um pouquinho mais claro. Esse é o H2SO4. Esses 2 prótons daqui são ionizáveis. Eles vão gerar, para cada equivalente de ácido sulfúrico, vão ser gerados 2 prótons, ou 2 íons H+, mais o íon sulfato 2-. Então, esses 2 oxigênios perderam os seus prótons e eles ficam com pontualidades iônicas negativas, né? Um ânion bivalente.
chamado sulfato. Então, o que a gente percebe aqui? Que para cada equivalente de ácido sulfúrico são liberados 2 equivalentes de prótons ou íons H+. Então, se a gente quer saber o pH, a gente vai ter que saber a concentração de H+, tá? Do próton. Então, a concentração de H+, é igual 2 vezes a concentração do H2S. Opa! Vamos fazer um risquinho aqui. Concentração de H2SO4, tá? Esse aqui está errado. Então, qual que é a concentração do H2SO4, do ácido sulfúrico que a gente acabou de calcular? Está aqui atrás. 0,0005 mol por litro. Então, vamos usar esse valor aqui. Concentração de H+ é igual a 2 vezes 0,0005 mol litro na menos 1, ou mol por litro, que é a mesma coisa. O resultado disso é bem simples. 2 vezes 0,0005 é 0,001, 0,10, alguma coisa assim. Mol litro na menos 1. O último passo é a gente lembrar que pH, ou o potencial hidrogeniônico que define a acidez ou a alcalinidade de uma solução, é definida como negativo do logaritmo da concentração de H+. E eu vou colocar aqui assim, concentração de H+. É a mesma coisa, esse símbolo, H+ entre colchetes, é a mesma coisa que a concentração de H+, tá? Vamos até colocar aqui, ó, menos log da concentração de H+. Esses símbolos representam o mesmo parâmetro, tá? Então, qual que é a concentração de H+ que a gente acabou de calcular? Menos log de 0,001 mol por litro, tá? Uma coisa importante, a gente pode representar esse valor aqui, 0,001 mol por litro, com uma potência de 10. Como esse número 1 aqui está na terceira casa decimal depois da vírgula, a gente pode representar esse valor com uma potência de 10, assim, ó, 10 na menos 3 mol por litro, tá? Log de 10 na menos 3 é menos 3. Vezes esse menos, vai dar pH igual a 3, tá? Então, esse aqui é o resultado. Basicamente, é o questionamento que está colocado nesse exercício. Vamos ver se tem algum valor adequado aqui. Alternativa B, pH. Qual é o pH dessa solução? Alternativa B, pH 3, foi o valor de pH que a gente encontrou. Eu fiquei me perguntando qual a utilidade dessa escala aqui, porque eu resolvi a questão sem utilizar ela. Na verdade, eu acho que tem alguma coisa trocada aqui, não percebi a real utilidade dela, mas como log de 10 na menos 3 não é uma operação tão difícil de realizar, a gente pode proceder a resolução sem uma escala para nos auxiliar a princípio, tá, pessoal? Então, alternativa B, pH igual a 3, é a alternativa correta nesse caso. Tem uma sequência lógica aí de cálculo estequiométrico e de construção de resolução, mas eu ofereço essa alternativa, que é uma alternativa plausível, e a gente chegou aqui na alternativa B como alternativa correta. Então, bons estudos a todos e todas, até o próximo vídeo.